cronograma de 8 semanas para você gabaritar a biologia na prova do Enem. O objetivo desse vídeo aqui é te mostrar exatamente o que você precisa estudar nessa reta final. E das 15 questões de biologia que caem em natureza, se você revisar os assuntos que eu vou te falar nesse vídeo, você garante pelo menos 12 questões. Lembrando que biologia é a matéria mais fácil pela TRI de natureza, então se você precisa aumentar os seus acertos e quer tirar a nota máxima na TRI, teu foco inicial precisa ser gabaritar todas as questões de biologia que vão cair na prova. O diferencial desse vídeo é que eu vou te dizer exatamente o que revisar nas próximas 8 semanas até o Enem, só que eu não vou te dizer apenas o conteúdo, mas o que é importante dentro daquele conteúdo para você dominar. A primeira semana é óbvio que você vai começar com ecologia, porque é o conteúdo mais fácil da biologia, você não pode errar de jeito nenhum, precisa acertar todas as questões de ecologia que caem na prova. E 4 tópicos se destacam: tem que dominar cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, e aí entra um detalhe importante: domine o ciclo do nitrogênio. Dificilmente cai na prova do Enem ciclo da água, ciclo do fósforo. O que você precisa saber sempre é ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono. Ecossistemas, é importante saber as características ali desses ecossistemas, dos biomas, principalmente agora que está acontecendo os movimentos ali, tem a questão das queimadas, então estuda a caatinga, estuda a floresta amazônica, desmatamento. É importante você ver sobre biodiversidade e preservação. É um tema muito em alta nessa reta final e que eu acredito que tem grande chance de aparecer na prova do Enem e vai ser questões extremamente fáceis pela TRI. Se você já estudou ecologia, você pode apenas ir direto para as questões, ver uma aula mais direta de revisão e segue para os próximos conteúdos. A ideia é que você que já está estudando há um pouco mais de tempo, consiga ver os conteúdos da semana 1, 2, 3 e 4 de forma mais rápida e foque nos conteúdos do final desse cronograma, que são conteúdos mais relevantes, mais complexos e que talvez você ainda não estudou. Eu vou seguir a divisão de um conteúdo por semana, porque muitos alunos estão começando agora do zero e precisam estudar pelo menos um conteúdo por semana. Então por isso que na semana 2 você vai ver organização celular. Ali dentro você vai estudar estruturas, funções das organelas, as diferenças entre células, diferença de mitose, meiose. Não é um assunto de grande incidência na prova do Enem, mas pode cair ali 1, 2 questões. E o diferencial desse assunto é que ele é a base para os próximos que a gente vai precisar dominar e que sempre cai na prova. Na semana 3 você vai estudar um assunto que é pré-requisito da semana 4, que é biologia molecular. Saber a estrutura do DNA, transcrição e tradução, engenharia genética. E na semana 4 você entra no conteúdo de genética, que é um conteúdo extremamente relevante para a prova do Enem. Genética geralmente não é um conteúdo considerado fácil pela TRI, é um conteúdo considerado mediano. Só que numa prova de natureza, onde a gente tem física e química, onde várias questões são consideradas difíceis, acertar genética se torna quase uma obrigação. Genética às vezes é um conteúdo extenso, então vou te dar uma dica: foca muito mais na primeira lei de Mendel, é ela que cai na prova do Enem. Para esse ano também eu aposto em herança ligada ao sexo e mutações genéticas. Eu acredito que pode cair uma questão sobre isso. Semana 5, então, você vai para anatomia e fisiologia vegetal, que a gente chama às vezes de botânica. O que eu acho mais interessante de você estudar e que eu acredito que vai cair na prova desse ano é estruturas, funções. Com certeza vai aparecer alguma questão de fotossíntese e respiração, isso a gente também chama de bioenergética. É por isso que eu falei, se você já viu os conteúdos iniciais, como ecologia, a parte de biologia molecular, organelas celulares, você tenta revisar esses assuntos de forma bem rápida, gasta mais tempo agora na parte de botânica, que você talvez ainda não viu, não dominou direito, porque é um assunto que vem caindo nos últimos anos, em média 3 questões da prova de biologia. Na semana 6 a gente vai para fisiologia humana, que também vem despencando, é um dos principais assuntos da prova e é um assunto que exige muita base nos anteriores. Fisiologia geralmente é um assunto grande, só que no Enem, historicamente, sempre cai em 3 grandes áreas da fisiologia: sistema circulatório, sistema respiratório e sistema digestório. Em quarto lugar também pode aparecer sistema nervoso, mas não é tão comum. Vocês estudar esses 3 primeiros, saber pelo menos a base, pegar as questões dos anos anteriores que caiu na prova do Enem, você tem grande chance de acertar as questões de fisiologia da prova. Semana 7 você vai para microbiologia, se você ainda não estudou. E ali você vai dominar tudo sobre bactérias, vírus, vacinas, imunizações. E essa é a minha principal aposta. Geralmente tem um gap entre a atualização das questões, criação de novas questões, até ela ser aprovada e testada para aparecer no Enem. A galera apostava muito em questão de vacinação, vírus, na época do Covid. E era óbvio que não ia cair tantas questões de Covid no ano do Covid, que era um tema ainda muito em alta, não tinha dado tempo ainda de preparar as questões. Só que agora, como já passou o período da pandemia, a gente já tem mais conhecimento, já tem mais estudo. Já apareceram outros vírus por aí, como a varíola do macaco. Cada vez mais estão reforçando a questão da vacinação, da imunização. Eu acredito que vão ter várias questões abordando esse tema nas provas. Por isso que na semana 8 eu recomendo que você também estude saúde e doenças, as principais doenças que podem cair dentro da prova do Enem. Se antes da pandemia a gente apostava muito em zika, chikungunya, dengue, agora eu aposto muito mais em doenças relacionadas a vírus e pandemia. A minha dica final para você conseguir acertar essas questões com mais facilidade e dominar esses conteúdos é estudar biologia de uma forma mais inteligente. Biologia exige uma grande carga teórica. As questões são importantes, só que como tem muito detalhe para você decorar, entender o conteúdo e fixar alguns conceitos básicos é o que garante que você acerta as questões. Então para essa reta final, para estudar biologia, o que eu focaria? Eu pegaria um assunto global, pegaria uma aula mais completa daquele assunto e veria ele completo. Por exemplo, uma revisão completa de ecologia. Ou se eu estou com dificuldade em algum tópico específico, como a parte do ciclo bioquímico, estou com alguma dificuldade específica, por exemplo, lá em genética, eu focaria mais daquele tópico em específico. Teria um banco de flashcards, onde eu ia ficar treinando esses flashcards que eu fiz durante um ano. Se você não fez flashcards, pega eles prontos. Uma novidade do Memorize, a minha plataforma nessa reta final, é que a gente inaugurou um sistema de flashcards próprio dentro da plataforma do Memorize. Um algoritmo que eu mesmo desenhei, que seleciona para você automaticamente as cartas que você vai revisar no dia. E a sua única preocupação é ir liberando os conteúdos que
você já estudou. A gente está liberando agora um deck completo de biologia com tudo que você precisa revisar para a prova do Enem. São mais de 1.500 flashcards de biologia prontos de todos os conteúdos. Então, se você quer gabaritar e dominar a biologia e precisa de um direcionamento estratégico, precisa de um material de revisão direcionado para a prova, dentro do Memorize tem esse sistema de flashcard pronto e, além disso, tem o sistema de questões com as listas de cada um dos assuntos que eu citei aqui no vídeo. A gente criou uma apostila chamada Memory Book, onde eu selecionei todas as questões de biologia de 2010 até 2023, separada por assunto. Então, eu fui lá e peguei ecologia, ciclos biogeoquímicos, tudo que já caiu de ciclo biogeoquímico no Enem de 2010 a 2023. Todas as questões e coloquei lá. Fisiologia, por exemplo, separei lá as 9 questões que já caíram no sistema circulatório, 9 questões do sistema digestório, ou seja, você vai estudar de forma direcionada para a prova antiga. Você precisa de algo mais direcionado para essa reta final, para amplificar os seus acertos, melhorar seu desempenho de prova. A gente está lançando uma super promoção nessa reta final, um mini intensivo pro Memorize, que te dá acesso à plataforma até o Enem. Ou seja, você não vai precisar pagar por 6 meses, 1 ano de acesso. Você assina a plataforma apenas nesse período agora até o Enem para ter acesso a essas ferramentas e consiga evoluir nas provas. Se você tem interesse, aqui na descrição eu vou deixar um link onde você entra em contato com o nosso suporte comercial e ele vai te passar todas as informações e o valor com desconto para você pegar apenas esse mini intensivo aí das próximas 8 semanas. Se você precisa de um cronograma gratuito, eu vou deixar aqui nesse vídeo. Basta clicar aqui para pegar um cronograma gratuito para também estudar nessa reta final se você precisa de algo para se guiar. Um abraço, valeu, até a próxima!